Muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre tag questions. Tag questions nada mais é do que perguntas no final de uma frase em busca da confirmação da afirmação contida na frase, certo? Ou seja, no português, nós podemos reconhecer as tag questions como né ou não é mesmo, que é comumente usado pelo povo brasileiro. Já no inglês, nós precisamos seguir algumas regras para usar a tag questions de maneira correta. Bom, a primeira regra que nós podemos falar aqui para a formação de uma frase com tag question é que o auxiliar da frase, a tag question, usado na tag question, tem que ser o mesmo auxiliar usado na frase. Ou seja, se você usou do na frase, o que você tenha dito, você vai ter que usar o do na tag question também. E assim vai para qualquer outro auxiliar, como is ou have, ok? Outra coisa, a gente chama de regra de polaridade. Se a sua frase for afirmativa, a sua tag question tem que ser negativa, certo? Vou dar um exemplo aqui. De frase afirmativa. You're a student, aren't you? Ou seja, esse aren't you seria a tag question e o que veio antes da vírgula seria a frase. Como eu usei o are como auxiliar do verbo, sujeito, o are foi usado na tag question também, certo? Já na frase negativa, vou dar um exemplo aqui também. You don't like coffee, do you? Aqui nós podemos perceber de novo a regra da polaridade, onde antes da vírgula era negativo, o do era negativo e depois a vírgula, o do se torna positivo, certo? Nós não podemos esquecer disso. Agora eu vou comentar de duas coisas importantes sobre a tag question, que uma delas seria o uso de verbos auxiliares. Então, quando a gente vai fazer uma question tag em frases com verbos auxiliares, ou seja, have, be ou do, usamos o mesmo verbo da parte principal da frase para a gente meio que complementar a pergunta. No exemplo aqui, o they don't go fishing, to they, que no caso seria, eles não vão pescar, vão. Na parte principal, a gente está usando o don't. Então, meio que para complementar a pergunta, a gente usa o do, que seria o mesmo verbo, só que um é negativo, aqui don't, e o outro seria positivo, forma normal. E o mesmo exemplo aqui se segue aqui também. O they have gone on vacation, haven't they? Que no caso seria, eles saíram de férias, não é? Seria a mesma coisa, porque na parte principal a gente está usando o have, e bem, para complementar nossa pergunta, a gente usa o haven't. Nesse caso seria só uma forma negativa de dizer o have, para complementar a pergunta. Outro tipo de situação que eu queria comentar sobre as tag questions seria sobre o tipo de entonação. Porque dependendo da entonação que você usa na tag question, na frase, mostra o significado diferente do que você quer dizer. Então, quando você usa uma entonação mais alta na frase, significa que você não tem certeza do que você está dizendo e você quer uma confirmação disso, você saber a resposta. Ou seja, é basicamente uma pergunta que você vai estar fazendo. E a entonação mais baixa, se você falar isso, uma frase em uma entonação mais baixa, significa que você sabe a resposta, mas você só espera a concordância. Ou seja, a informação que você deu, você sabe que tá certo, mas só espero que, sei lá, em algum diálogo, você tiver alguma pessoa, ela também concorda com essa informação. Não. Beleza, tá certo, isso aí. Alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, Julia doesn't like math. Does she? Então, Julia não gosta de matemática, não é? Isso é tradução. Eu posso falar isso em dois sentidos. Ou eu posso dizer uma entonação mais baixa, que seria Julia não gosta de matemática, não é?
que daria no sentido de pergunta, ou eu posso dizer num tom mais baixo, dizendo: ah, mas a Julie gosta de matemática, não é? Como se fosse dizer um diálogo normal, ou alguma coisa do tipo. Então, esses dois tipos. O tipo de que você faz uma pergunta, e o outro tipo de entonação que meio que você já sabe da resposta, mas só quer a confirmação disso. Como responder às tag questions? As respostas seguem de acordo com a verdade da situação, ou seja, vai mostrar apenas os fatos, não a pergunta. Por exemplo, para a pergunta "The sun is hot, isn't it?", a resposta adequada seria "Yes, it is", pois o sol realmente é quente. Ou também para a pergunta "The sun is dark, isn't it?", a resposta certa seria "No, it's not", pois o sol não é escuro. No caso de imperativos ou convites, é usado will you no final, pois ele é considerado como um por favor nesses casos. E nas situações negativas, o will you também é usado.